Muito bem, já estamos de volta aqui com Gazeta News, edição da manhã. Bem, as celebrações típicas de junho são marcadas, pelo consumo daqueles alimentos deliciosos, mas também ricos em açúcar, como a pamonha, o pé de moleque, cocada e outras delícias. Bem, e esse excesso durante esses festejos pode acabar afetando a saúde dos dentes e da gengiva, especialmente de quem já tem sensibilidade dental, usa aparelho ortodôntico ou tem doenças periodontais. Então, para a gente entender melhor, quais que são os impactos dessas comidas, caso a gente não faça a higienização correta da nossa boca, quem vai nos explicar muito mais é a cirurgiã dentista Thaisa Leite, que vai agora conversar com a gente aqui ao vivo no estúdio. Seja muito bem-vinda, obrigada, viu, Thaisa, pela sua participação aqui junto com a gente. Quer dizer que não é só comer as delícias, aí desses festejos juninos, não. Também tem que cuidar da saúde bucal. Isso, bom dia, Mara, bom dia a todos. Então, a gente tem que ter esses cuidados, Mara? Porque a gente sabe que é um período de muitas guloseimas, de muitas comidas que contêm açúcar, bebidas alcoólicas, e as pessoas acabam relaxando um pouco durante os festejos. Então, é importante, não precisa deixar de comer, não precisa deixar de ingerir os alimentos, porque são deliciosos. Mas é preciso ter um certo cuidado, intensificar a escovação 3 vezes ao dia, usar o fio dental. Se está num festejo, se está numa festa que não tem como levar escovar dente, claro, mas faz um bochecho com água e ter esse cuidado à noite, antes de dormir, realizar a escovação e fazer também um bochecho com enxaguante bucal. E escovar a língua, que as pessoas esquecem bastante. Aproveitando que você tocou nesse ponto, por que é tão importante escovar a língua? Porque a língua, ela acumula muita bactéria, tem essa burra, que ali prolifera ainda mais a produção de ácidos em nossa boca. E as bactérias da cárie, elas produzem esse ácido que corrói o nosso esmalte e gera cárie, e podendo levar à perda dental. Então, é importante também não só escovar os dentes, como também escovar a língua, até para evitar também o mau hálito. Verdade. A maior consequência, de não manter essa higiene bucal em dia é realmente a cárie? A cárie e, consequentemente, a perda dentária. E também as doenças gengivais, a gengivite, porque a placa bacteriana se acumula ali na superfície do dente, se transforma posteriormente em tártaro, e aquilo ali é uma colônia de bactérias no nosso dente, gerando inflamação gengival, podendo levar a periodontite, que já é a inflamação do ligamento periodontal, que é o ligamento que prende o dente no osso. Sim. Então, levando à perda dental. Então, são várias consequências que a não escovação e o não cuidado com a saúde bucal pode levar a prejuízos não só para a boca, como para a saúde em geral. Eu sempre acho muito interessante, Thaisa, porque as pessoas, elas tendem, quando a gente fala de saúde, só pensar no corpo, basicamente, Então, eu vou comer pouco essas comidas que têm leite porque eu tenho intolerância à lactose, mas elas não pensam na saúde bucal, do quanto que é importante a gente cuidar da nossa boca, dos nossos dentes. Isso, a saúde, literalmente começa pela boca. Olha aí, ó. Então, é a porta de entrada para tudo, para bactérias, para vírus. Então, a gente tem que deixar a nossa cavidade oral o meio adequado, para a gente evitar doenças sistêmicas, corporais. Uma infecção dental pode levar a doenças do coração, pode levar a meningite, a outras doenças. Então, a gente tem que manter a nossa saúde bucal em dia. 6 em 6 meses, procurar o cirurgião dentista, fazer aquela revisão, aquela limpeza e profilaxia no consultório, porque numa simples limpeza e manutenção, a gente consegue detectar vários problemas de saúde e doenças bucais. Sim. Então, e intervir precocemente. Então, é muito importante, de 6 em 6 meses, procurar o seu cirurgião dentista. Muito bem. Você falou sobre a escovação e também sobre a enxaguação, E aí eu vou até aproveitar para perguntar, e o fio dental? Ele também é essencial quando a gente fala de limpeza bucal? Ele deve vir antes ou depois da escovação? Também é uma dúvida que muita gente acaba tendo. Isso. Então, a gente primeiro utiliza o fio dental, que a gente vai retirar aqueles alimentos que a escova não consegue alcançar entre os dentes. Então, passa o fio dental e logo em seguida escova os dentes. É importante frisar também
que espera um pouco após se alimentar. 30 minutos depois que você se alimenta, você escova os seus dentes. Porque muitas pessoas, né, acham que tem que se alimentar e já escovar os dentes. E já correr, exatamente. Então, espera 30 minutos. Eu sempre friso isso porque é uma curiosidade e muitas pessoas me perguntam o porquê, doutora. Por quê? Quando a gente se alimenta, o nosso pH da boca ele fica ácido. Então, quando a gente coloca escovos, o creme dental, isso pode fazer uma corrosão, é a biocorrosão do esmalte. Então, tem que deixar a saliva produzir o efeito tampão, que é neutralizar o pH da boca, e isso dura 30 minutos. É o período que a saliva tem para fazer esse efeito e neutralizar o pH da boca. E aí sim você pode escovar seus dentes sem nenhum perigo. Muito bem, sensibilidade, esse tópico aí, né, também que acaba afetando muitas pessoas. Eu não posso tomar água gelada porque já me causa, né, assim, não posso comer alimentos muito quentes também que já dói. É normal ter sensibilidade nos dentes ou não? Isso já é um indicativo de que algo ali precisa de mais atenção. Mara, é um sinal de que algo não está bem, tá? O normal não é ter sensibilidade nos dentes. Se tem que pesquisar. Pode ser um problema gengival, uma retração da gengiva, que aí expõe um pouquinho a segunda camada do dente, lá em cima, a dentina, a raiz. Pode ser por cárie, né? Uma cárie. Então, tem vários motivos. Pode ser um apertamento, um bruxismo, que deixa os dentes mais sensíveis. Então, tem que ser avaliado. É um sinal de que algo não vai bem. Então, tem que procurar o dentista para fazer uma avaliação mais minuciosa, né? Muito detectar. bem. E as pessoas que já têm doenças periodontais, elas precisam ficar em alerta em relação a essa higienização bucal? Principalmente para quem já tem a doença periodontal, tem que fazer esse acompanhamento, né? Fazer a limpeza, tem que estar regularmente no dentista, porque a doença periodontal leva à perda dental. Então, tem que, principalmente quem tem doença já tem instalada, tem que fazer todo o tratamento, tem que ter todas as orientações de como fazer limpeza, da higienização, que é muito importante, para a gente dar uma recuperada na saúde gengival e no ligamento periodontal. E quem tem aparelho ortodôntico, desculpa? Também, que o aparelho ele já dificulta, quem usa o Sim. aparelho fixo, já dificulta um pouco a higienização, né? Então, para quem tem aparelho, principalmente, tem que intensificar nessa higienização, né? Hoje, a tecnologia também já está favorecendo a odontologia, que hoje já existem aparelhos de profilaxia, limpeza dental, que não são mais nas formas antigas de raspagem. Existem hoje aparelhos que são jatos de bicarbonato e de eritritol, que já facilita a limpeza, principalmente para quem tem aparelho ortodôntico, né? Usam lentes de contato, prótese. Então, esse aparelho facilita com mais rapidez, conforto e limpa naqueles locais de difícil acesso, principalmente para quem tem aparelho ortodôntico. Então, a tecnologia já está favorecendo, está ajudando, né? Ajudando na odontologia, até essas pessoas que fazem uso do aparelho ortodôntico. Thais, eu não tenho aparelho fixo, mas eu uso aquele aparelho móvel ou até mesmo aquele que é invisível. Ainda assim, eu preciso ter todos esses cuidados? Precisa, sim. Mesmo usando o Invisa, que é o Invisa, os alinhadores ortodônticos invisíveis. Isso. Né? Você tira ele para se alimentar, para higienizar, né? Você só pode tirar ele para higienizar e para se alimentar. E tem que ter os mesmos cuidados, porque os dentes estão ali, as bactérias estão ali, os ácidos estão sendo produzidos. Então, você tem que higienizar para fazer a limpeza e preservar sua saúde bucal. Muito bem, quais que são as principais dicas então, que a gente pode aqui resumir para quem está nos assistindo sobre esse assunto? Escovação, no mínimo 3 vezes ao dia, principalmente à noite antes de dormir. Passar o fio dental, usar um enxaguante bucal, fazer a hidratação, que é importantíssima não só para a saúde bucal, como para a saúde em geral. Porque a saliva ela é composta por 90% de água. E a gente precisa da saliva para se proteger contra a cárie. Então, hidratação, evitar excessos de consumo de doces, açúcares, bebidas alcoólicas. E manter a sua saúde bucal em dia, procurar o seu dentista de 6 em 6 meses,
e aí você vai preservar a sua saúde bucal. Muito bem. Obrigada, Thaisa, pela sua participação aqui com a gente, por esses esclarecimentos. Foi ótimo, muito bom mesmo. Parabéns. Obrigada, Mara. Muito obrigada, viu? Bem, aproveitando por falar em sorriso, aí olha,